o alcance da lei de inegibilidades, que passou a ser chamado de ficha limpa. A grande discussão era o seguinte, ontem, no julgamento que eu acompanhei: inegibilidade é pena ou não é pena? Porque, sendo considerado uma pena, existe um princípio universal, do qual nós não vamos seguramente nos afastar, de que a lei penal não pode retroagir para prejudicar, ou seja, para ampliar uma pena que já foi aplicada. Durante o voto do ministro Versiani, que era o relator da consulta, ele argumentava que inegibilidade não era pena. Ocorre que o ministro Marcelo Ribeiro, em sua intervenção, disse: opa, a gente precisa discutir isso melhor, porque de fato existem casos em que a inegibilidade não é uma pena. Porém, em outros casos, a inegibilidade é sim uma sanção, como a própria lei prevê. E dizia então o ministro Marcelo Ribeiro: a inegibilidade não é uma pena, e sim um impedimento, quando meu querido amigo René Caroca, que eu não posso deixar de saudar, ex-prefeito de São José dos Pinharas, quando diz respeito a parentes em primeiro e segundo grau. Vamos dar um exemplo concreto. O meu pai, o poeta Ronaldo, já foi governador, mas nesta eleição ele está impedido de disputar o governo pelo fato de eu ter sido governador 2 vezes. Portanto, é uma inegibilidade que não se caracteriza uma pena, mas sim um impedimento. A minha esposa, Silvia, também estaria impedida de disputar o governo do Estado pelo fato de ser minha cônjuge e, portanto, está impedida pela legislação. Porém, no meu caso específico, eu fui condenado pela Justiça Eleitoral pela perda do mandato, em decorrência de uma decisão que eu vou continuar dizendo que foi equivocada, que foi injusta, mas não importa, isso é passado, porque eu venci as eleições com a confiança da maioria do povo da Paraíba. E além da perda do mandato, que já é uma sanção muito dura, afinal de contas é um mandato de governador de um trabalho que está em curso, que é interrompido, eu fui sim penalizado com uma inegibilidade de 3 anos, que já foi cumprida. Portanto, não há como, num regime democrático, num Estado democrático de direito, em nome da segurança jurídica que qualquer cidadão deve ter, e não é apenas Cássio Cunha Lima, mas qualquer cidadão deve ter, que uma pena possa ser ampliada após o julgamento feito e, o que é mais grave, depois de ter sido cumprido o período de sanção. Além do mais, eu estarei lutando e vou lutar com toda a minha energia para a preservação daquilo que está previsto na nossa Constituição, que é o direito de votar e ser votado. Nós lutamos muito contra uma ditadura militar, nós lutamos muito pela democracia, exatamente para devolver ao povo o direito de votar e ser votado. Não faz muito tempo, os mais experientes se recordam, que nós não podíamos votar para presidente da República, nós não podíamos votar para governador do Estado, para prefeito da capital, para o próprio cargo de senador que estou disputando agora. Portanto, a decisão ontem foi esclarecedora no que diz respeito à ressalva que foi feita. Ou seja, a lei das inegibilidades, chamada agora de ficha limpa, ela retroage sim, no entendimento do TSE, mas não nos casos em que a pena já foi aplicada e foi cumprida, porque daí teríamos, claro, um absurdo jurídico sem tamanho. Sem falar, para concluir, no voto contundente, no voto extremamente consubstancioso, sólido, do ministro Marco Aurélio, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, onde ele aponta que esse tema será decidido na palavra final do Supremo, a ótica do artigo 16 da Constituição, que estabelece o princípio da anualidade para a aplicação das regras eleitorais, para evitar aqueles casuísmos que eram feitos no passado, quando, faltando 2 ou 3 meses para uma eleição, se mudava a regra do jogo para beneficiar este ou aquele partido ou este ou aquela candidatura. Foi quando o legislador incluiu na Constituição brasileira uma proteção contra esses casuísmos, estabelecendo que as normas eleitorais só podem ser aplicadas 1 ano após a sua aprovação. E é claro, na ótica do ministro Marco Aurélio, ele afirma de forma nítida e enfática que inegibilidade, sim, diz respeito às normas eleitorais. Portanto, existe ainda a possibilidade de, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sequer essa legislação, que eu considero um avanço para a democracia brasileira, poder ser aplicada no pleito de outubro deste ano.